Salve Maria, sou missionário católico, né? Em 2 Coríntios 11:4, vão pregar vários Jesus diferentes, que é outra doutrina, ao contrário à doutrina que Cristo ensinou e transmitiu aos seus apóstolos. E deixou sobre essa igreja, sobre ti, Pedro, e diferente igreja. Tanto que Atos Apóstolos 2:42 perseverava na doutrina do apóstolo, outras traduções, no fundamento dos apóstolos. Né? Que 2 Coríntios 11:4, ó, porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos é pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que havia recebido, outro evangelho diverso do que havia abraçado momento, aceitar. Agora você cata o 3. Olha só, temo que como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompa os vossos pensamentos e se a parte da sinceridade para com Cristo. Olha só que interessante. Esse outro Jesus, esse outro Espírito, enviado pela a serpente para enganar, como seduziu Eva. É um evangelho de sedução, de fábulas, de novidade, ao contrário à doutrina, ao contrário ao fundamento dos apóstolos, igreja vinda de homens, fundador homens, pela inspiração da serpente. Olha só que interessante, ó. 2 Coríntios 11:4, ó. 13, 14, 15, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que disfarçam apóstolos de Cristo, que não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seu ministro se disfarce em ministro de Cristo, de justiça, cujo enfim, no entanto, será segundo a sua obra. A serpente, ela se transfigura em anjo de luz, na mentira. Por quê? Como a serpente conseguiu seduzir Eva? Se passando boa. De boa intenção, o inferno é cheio. Quer dizer o quê? O falso evangelho, que irão ser pregado pelos falsos profetas, essas igrejas vindas de homens, esse Jesus diferente, que é outro espírito, vão vir disfarçado. Em quê? Em apóstolo. Se você catar o 12 aqui, ó, mais o que faço, continuarei a fazer para cortar pela raiz todo pretexto. Aquele que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. O que você vê hoje aí? Mundial. O Valdomiro Santiago se ungiu apóstolo. A plenitude se ungiu apóstolo. Edir Macedo se ungiu bispo. Tem uma igreja que tem até apóstolo, né? Apóstolo Sol, né? Olha só que interessante. Aqui você vê, se você for prestar atenção nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, etc., e vai, Efésios, Colossenses, a Bíblia combate tudo que você vê aí nessa rede social, tudo que foi fundamento de homens, a Bíblia combate. A verdadeira doutrina combate. Porque nós vamos combater o falso profeta com a palavra, com a Bíblia, com a tradição, com o fundamento dos apóstolos. Olha como Cristo deixou uma doutrina. A serpente também ela tem uma doutrina. Fajuda, divisória e contraditória. Tanto que ali em Mateus 4, Lucas 4, o próprio Satanás está usando a palavra, e de acordo com os protestantes faz, para atingir, para perseguir a igreja com a palavra, de acordo com o Satanás fez com Cristo lá no deserto. E como Cristo combateu? Com a palavra. Porque Cristo é a palavra. Porque a igreja prega a verdade. E combate o falso profeta. Olha só que interessante, ó. Marcos 7,
15. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Certo? Vem com o quê? Com as portas largas. Mateus 7, 13, 14. A porta estreita é o caminho da verdade, a doutrina verdadeira, que está na esposa de Cristo, João 3 ali. João Batista se regozija com a voz da esposa e do esposo. Aqui, ó. Olha só como Cristo ele deixa uma doutrina, ó. Ele alerta do falso profeta, nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu, Mateus 7, 21, 22, 23, mas aquele que obedece e segue a doutrina ensinada pela igreja. Aqui, ó. 28, ó. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Agora você cata em Marcos 1, 22, ó. Maravilhava-se da doutrina, porque o ensinava como que tem autoridade, e não como do escriba. Agora você cata aqui. Lucas, deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas. Olha só. 22. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procedia da sua boca, e dizia: não este é o filho de José? Uma tradução: que sabedoria melanculosa. Atos Apóstolos 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, na comunhão, na fração do pão e na oração. Aonde vai estar essa doutrina? Doutrina dos apóstolos, a doutrina que Cristo ensinou, como vai dizer em João 7, 17, ó. Olha como a Bíblia ela é de acordo com a igreja. Ó, 7, 14. Lá pelo meio da festa, os judeus se admiravam. Não, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo de onde ele vem, pois esse conhecimento da Escritura judeu. Ó. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se fala de mim mesmo. Olha só que interessante. Cristo deixou quem essa doutrina? A igreja. Então a igreja fala, ó, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, quem ouve essa doutrina, quem aceita essa doutrina, está aceitando o próprio Deus que enviou. Cristo enviou a sua esposa. Cristo enviou os apóstolos. Então, quem ouve a igreja, quem obedece a igreja, quem segue o ensinamento dos apóstolos, ensinado por essa igreja, pelo Espírito Santo, recebe e acolhe Jesus Cristo, a verdadeira doutrina. E quem não segue, quem não obedece, é como esses protestantes, fala por si próprio. Olha só que interessante, se você for catar, ó, olha só, 18, quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé e nele não há postura alguma. Quer dizer o quê? Essas igrejas vindas de homens, eles procuram a sua própria glória, porque eles não acreditam na doutrina da igreja. Por isso que você vê essas igrejas, esses fundamentos de homens. Está glorificando quem? O pastor. Já prestou atenção? Glória, glória, glória. É o que isso me falar. Quem fala por si próprio, a autoridade busca a própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou? Deus enviou Cristo para pregar essa doutrina. Em João 7, 17. Cristo enviou a igreja para pregar essa doutrina e deixou o fundamento dos apóstolos. Então, houve Cristo. Tanto que quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, perseguia os apóstolos. Cristo apareceu: Saulo, por que tu me persegue? Por que tu persegue a igreja? Por que tu persegue a minha doutrina? E etc. Que doutrina é essa? Que verdade é essa? Que o apóstolo, o pastor, não teve a revelação de si próprio. Não teve interpretação pessoal própria, mas do alto da glória.
E tanto quem interpreta é Jesus Cristo, que Deus enviou ele. Ó. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. De acordo em Gálatas 1, 11 e 12, de acordo em João 7, do 14 em diante. Olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Que vai ter essa doutrina, porque tem a chave de ligar, desligar. Dado ao pastoreio, o primato a Pedro, quem teve a revelação. Não a revelação de si próprio. Interessante. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Não está na Bíblia? Então, tanto os protestantes lêem esse versículo bíblico que tem uso pessoal e interpretação pessoal. Ah, Pedro não pode ser papa. Pedro não pode ser tal, porque Pedro fala. Agora me mostra lá quando desce o paráclito, me mostra uma falha de Pedro. A sombra de Pedro curava. Pedro pregando oralmente ali, milagres e prodígios acontecia. Pedro ressuscitando, Pedro curando. Por quê? Porque a doutrina do alto. Quem enviou Pedro? Cristo. Então, essa doutrina que Deus enviou a Cristo, e Cristo enviou a igreja e seus apóstolos para pregar o verdadeiro evangelho. De muito diferente, 2 Coríntios 11:4. A Universal prega outra doutrina. A Mundial prega outra doutrina. Doutrina do fundador dela. A Universal prega a doutrina do fundador e interpretação do fundador dela, que é de Macedo. E as demais. A Triangular, a Universal, a Mundial, a Plenitude e as 500 bilhões de igrejas com interpretação individual e diferente ao contrário da igreja. Então, vemos uma doutrina, quem foi dado e deixado a essa igreja que é a esposa de Cristo. Tanto que João Batista, João, se alegra com essa esposa. João 3, 28. Vós mesmo sois testemunha de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Ó. Aquele que tem a esposa e o esposo, amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Nossa, cara. Esposa é essa igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Nós católicos se regozijando e se alegrando com essa esposa, com essa igreja mística, fundada, gerada lá na cruz e edificada também lá na cruz. Pedro pregado de ponta cabeça, o apóstolo Paulo martirizado, Santo Pedro apedrejado e outros demais martirizados. Essa aqui é a riqueza da igreja. Tradição, magistério e a escritura. Salve Maria, sou missionário São Roberto, para você entender. E tanto que meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e verdade, João 4:23, que vai estar nessa igreja, onde tem a Eucaristia, Lucas 22:17 diante, ou Mateus 26, do 26 diante, ou então João 6, ou então 1 Coríntios 11. É um único só pão, é um único só altar, que tem sacerdote consagrado, que são os sucessores dos apóstolos. São os bispos. Carregados de pregar e seguir o modelo dessa doutrina. Que vem do alto, não de igreja de homens. Salve Maria. Sou missionário São Roberto.